Você acredita em visões, premonições, viagens a um outro mundo? O Globo Repórter de hoje investiga os limites entre a vida e a morte. Tema que ficou entre os mais votados na escolha do nosso público. Mas, afinal, existe vida depois da morte? Por que algumas pessoas parecem capazes de prever, de ver o que a maioria não percebe? Mulher raio-x, o misterioso poder de radiografar um corpo humano. Vidente que não quer ver, um brasileiro em busca de ajuda para se livrar das estranhas intuições. E a ciência tem alguma explicação para tão surpreendentes fenômenos? Uma multidão. No meio de tanta gente, seria verdade que alguns podem ter dons? As pessoas têm pressa, nem olham para o lado ou não prestam atenção em quem passa. Problemas, sentimentos, preocupações, pequenas sutilezas que passam despercebidas. Mas você já imaginou como seria encontrar um desconhecido que com um simples olhar se diz capaz de revelar coisas da sua vida que nem você sabia? Estamos em Joinville, litoral norte de Santa Catarina. Foi daqui que o Globo Repórter recebeu uma mensagem eletrônica surpreendente. Meu nome é Vanildo Serlost Danielski. A questão é que eu gostaria de contatá-lo porque meu pai tem um dom espiritual que transcende as questões mais misteriosas deste mundo. Quem escreve é um rapaz de 16 anos. Ele fala do pai. Ele, no olhar para uma pessoa, levasse através de seu dom a vida e os problemas corporais e espirituais da mesma. O que estaria por trás do apelo de um filho? Percorremos um longo caminho para tentar desvendar e entender a mensagem, tão verdadeira e ao mesmo tempo tão enigmática. Encontramos seu Vanildo, o pai do rapaz, trabalhando na pequena loja onde a família vende as molduras que fabrica. Ele é o homem que teria os tais poderes. Agitado, nos recebe ansioso. Nem fomos apresentados e ele já começa a falar sem parar. Já a tua energia está tudo comigo. Que energia minha que você pegou? Olha, essa dorzinha aqui, você tem essa fisgada, já está comigo, certo? Essa ansiedade de querer saber as coisas rapidamente, já está comigo, certo? Essa energia que às vezes você tem formigamento pelo corpo, tipo arrepio inteiro, já está comigo. Dorzinha, fisgada, ansiedade. Acertou de cara. E essa dor cansada aqui é falta de postura. Nossa, então eu tenho que ficar mais retinha. Com certeza. Mas o senhor me conheceu agora, como é que o senhor sabe que eu tô com tudo isso? E se eu Que tô? já está comigo. E o senhor vai sentindo? Inclusive você pode ver meu estômago como está crescendo. É porque você tem facilidade de dar aquela queimação, azia, né? E encher como está inchado o meu agora. Nossa, mas deve ser difícil o senhor captar tudo isso das pessoas. Sim, e outra coisinha que eu esqueci, você tem rinite alérgica também. Mas como explicar? Apenas com um olhar ele acertou quase tudo. E o mais curioso, seu Vanildo conta que as energias negativas que vê e sente nas pessoas passam para ele. Prejudicam a sua saúde. Por isso, gostaria de se livrar do dom. Me faz muito mal. Mas o senhor então é um vidente que não quer ver? Eu não quero ver. Não quero ver. Fomos atrás de alguém que já passou pelo olhar implacável de seu Vanildo. Ele falou que eu tinha um problema muito sério na coluna. E eu duvidei. Porque eu não fui lá por causa disso da coluna. Eu fui por causa da minha comadre que estava com problema no joelho. Mas a senhora virou. tinha mesmo problema na coluna? Com certeza eu tinha, porque logo em seguida começou a aparecer. E eu com problema atacava muito as minhas pernas. E eu não sabia que vinha da coluna. E o problema era sério. Olha só a radiografia da coluna de Dona Lia. Para ela, essa é a maior prova dos poderes de seu Vanildo.
Hoje, 2 cirurgias depois, Dona Lia tem 6 pinos que ajudam a sustentar os ossos enfraquecidos. E não foi difícil encontrar outras testemunhas ali mesmo, na oficina onde a família trabalha. Estes clientes estão aqui pela 2ª vez. Vieram comprar porta-retrato. Não conhecem o outro lado do seu Vanildo. Nós resolvemos então fazer um teste. Olá, tudo bem? Vocês vieram comprar porta-retrato? Isso. Bom, nós somos do Globo Repórter e a gente está aqui para conversar com o seu Vanildo porque ele tem um dom muito especial de olhar para as pessoas assim e descobrir o que as pessoas pensam, sentem, o que elas têm. Aí eu queria saber se vocês já ouviram falar dele. Sinceramente, não. O casal aceita ouvir o que seu Vanildo tem a dizer. E ele não perde tempo, dispara um monte de informações. E renite alérgica com toda certeza. Tem. E quanto tempo faz que tu trocou teu óculos? Tem 2 anos. Já está na hora, porque já não está mais valendo. Continua ainda coçando a vista, tal, mesmo com ele, né? E outra coisa, ele repercute, talvez, pode ser pela ácido, mas tu sente coceira dos 2 ouvidos. Tem, bastante. Esse bichinho aqui. Incomoda. Sabe? Verdade. Aí, tem coisa, é bom tu andar bastante descalço pelo calor que tu tem nos pés. Ai, é verdade, pega fogo. Do homem, seu Vanildo não diz muita coisa, apenas que ele é teimoso. Seu Carlos fica muito desconfiado. Eu sou aquele cara que fico sempre com o pé atrás, entende? Eu, na minha opinião, eu não acho tanto que é dom, entende? Eu acho que isso aí é mais treinamento e técnicas. Dona Adelina tem outra opinião. Te impressionou? Eu fiquei meio impressionada. Tem vontade de saber alguma coisa? Não, no momento que já quero. É melhor não saber, né? É porque desde que começou a prever, seu Vanildo não tem um histórico de boas previsões. A primeira que ele se lembra aconteceu quando ainda era um menino e ganhava uns trocados como entregador de cucas, um tipo de pão doce bem tradicional no sul do Brasil. Ô, de casa! Ele previu a morte de uma cliente. Quando cheguei em casa, eu disse para minha mãe assim: mãe, sabe quem que morreu? Aí, não, meu filho, a dona Maria Francisca, ela, deu um ataque, quase me matei. Porque quando na véspera eu disse para minha mãe que ela ia morrer, eu apanhei. Sua mãe não acreditou? Não acreditava, claro. Ela nem sabia que eu tinha necessidade. Uma vida enxergando coisas, descobrindo aquilo que muita gente tenta esconder ou não quer saber. E seu Vanildo nem precisa encontrar com as pessoas para descobrir que algo não está bem. O mais interessante é que ele consegue devastar os segredos até de pessoas que não vê. Foi o caso de Dona Antônia. Hoje ela virou cliente, mas a primeira vez que encontrou seu Vanildo ficou com raiva. Ele disse que os exames que o marido dela estava fazendo iriam revelar um câncer na próstata. Aí, acaba de uma semana, já peguei os exames que ele tinha que ser operado urgente e ele estava com um tumor maligno na próstata. Mas quando ele falou isso tudo com a senhora, qual foi a sua reação? Não acreditei. Não acreditei. Hoje ela agradece o alerta e não duvida de mais nada. E depois fui fazendo os exames, como ele falou, deu tudo. Tinha que operar, foi operado, foi urgente. Como ele falou, aconteceu. Te alertou, né? Alertou. Foi um alerta, né? Eu sinto, assim, que ele tem o dom mesmo. Que vem, ele é obrigado a falar, eu acho. Eu acho que se ele não revelar o que ele sente, ele até fica ruim. Esta é a maior preocupação da família. Mulher e filhos acham que as visões têm um preço caro demais. A saúde do pai. Mas às vezes ele chega a adoecer, chega a ser pesado demais? Já teve vezes que ele ficou doente. Chegou até a cair no hospital. Por quê? Pressão alta das pessoas e a dele também subiu, né? Para se fortalecer, seu Vanildo busca o contato com a natureza. Ele diz que tem anjos que sopram no ouvido dele, né? Ou espíritos, quem sabe. E a senhora acredita em quê? Quem está falando com ele? Eu acho que é Deus. Eu realmente creio que seja uma habilidade sensorial que todos nós possuímos, mas que em algumas pessoas é mais aguçada. Eu acredito nisso. E que ele consegue transformar isso? Isso.
e consegue transformar isso em sensações e depois em palavras. Por favor, é muito importante para todos nós, a família, já que também queremos ter maiores esclarecimentos sobre esse dom que nos fascina e intriga. Grato, Vanildo Serlos Daniel. De Joinville para a capital federal em busca de explicações. Convidamos o seu Vanildo para conhecer um centro de pesquisas na Universidade de Brasília. A gente está indo agora lá no Núcleo de Estudos de Fenômenos Paranormais. Conversar com o professor Álvaro. Tá ansioso? Ansioso demais. O encontro é com o professor Álvaro Tronconi, um cientista com um currículo respeitável. Doutor em física, estudou magnetismo na Universidade de Oxford, na Inglaterra, e hoje ensina e pesquisa nanotecnologia na UNB. É ele o coordenador do Núcleo de Estudos dos Fenômenos Paranormais. Talvez eu vou dizer alguma coisa que o senhor não goste. Esse é o jeito do seu Vanildo. Logo começa a falar, e muito. Com toda certeza, o senhor tem problema de coluna e falta de circulação. O senhor seria capaz de especificar na coluna onde poderia ser esse dor problema? cansada nessa região. E dores de estresse nessa região aqui. É um encontro de algumas horas. Tempo suficiente para convencer o professor de que há mesmo algo diferente em seu Vanildo. A nossa convivência no Núcleo de Estudos de Fenômenos Paranormais aqui na Universidade de Brasília, a gente tem visto esse quadro se repetir. Então, tem estudos que mostram que as pessoas que apresentam algum tipo de sensibilidade e alegam ver coisas, ser capaz de fazer diagnóstico, elas apresentam mesmo essa instabilidade emocional. Ficam muito ansiosas. Ficam muito ansiosas. Mas e a história da coluna do professor? Eu realmente tenho problema na coluna, na vértebra S2. E ele acertou? Isso, ele apontou, inclusive, né, onde estava. No local certo. E seu Vanildo foi convidado a participar do estudo na UNB, junto com outros sensitivos. As pesquisas de paranormalidade hoje consideram esses poderes mais uma entre muitas capacidades humanas. Uma nova inteligência surgindo. Assim como a inteligência matemática, artística, corporal, muitas pessoas estariam desenvolvendo a inteligência parapsíquica, outrora conhecida por intuição, sexto sentido. Este é mais um estágio da evolução do ser humano. Se é um estágio evolutivo, é porque as necessidades do momento, as necessidades da nossa evolução estão requerendo esse novo atributo do ser humano. Então, é encarado como sendo uma evolução mental do ser humano. Como essa nova inteligência funciona, em que área do cérebro ela se manifesta, são grandes mistérios para a ciência desvendar. Mas o professor já considera normal o que até agora foi chamado de paranormal. Um alívio para seu Vanildo. Até mesmo porque quem apresenta uma sensitividade igual a dele e considerar que isto não é normal, pode desenvolver uma patologia em função disso. Muitos videntes são rejeitados por amigos e parentes. Então, para quem tem um potencial semelhante, o conselho do professor é tentar conter os impulsos da mente, sem pôr em risco a saúde. E para isso, é fundamental ter hábitos saudáveis, apoio da família e controle da ansiedade. Seu Vanildo volta para casa animado. Está no caminho certo. Maria Raio X, um olhar capaz de desvendar os mistérios do corpo humano? Veja a seguir. Bronzeamento artificial, drenagem linfática, alisamento japonês. Entendeu?
A gente explica. Thaís Araújo mostra que ficar super bonita é muito mais fácil do que você imagina. Muita calma nessa hora, porque tem solução. E dá dicas de beleza e saúde para quem quer se cuidar sem sofrimento, sem complicação. Super Bonita sabe que mulher gosta de novidade e variedade e tá aqui para dar maior força para quem quer mudar de visual. Fique por dentro das últimas novidades do universo feminino. Super Bonita. Imagine você falando pelo celular com seus amigos, com sua paixão e com sua família a qualquer hora do dia, sem limite de horário e de graça. Com o plano Liga Livre da Infonix, você pode. Ligue para todos os celulares SoftBank do Japão 24 horas a 0 iene, com assinatura super em conta. E mais, tarifas pela metade no horário perfeito de ligar para o Brasil. Liga Livre, exclusividade Infonix, o alô do Brasil. Prepare-se, está chegando a hora. No ano de intercâmbio Japão-Brasil, as principais empresas da comunidade estarão reunidas na 6ª Expo Business. Um grande evento com lançamentos, promoções, entretenimento, palestras e convidados especiais. Visite a Expo Business em Nagoya nos dias 23, 24 e 25 de maio no Port Messer. Nesta segunda, arrume as malas e prepare-se para viajar mundo afora. Você vai conhecer dicas e roteiros imperdíveis para curtir lugares interessantes nos 4 cantos do planeta. Nesta segunda, tem uma incrível viagem mundo afora. Estamos em Juazeiro do Norte, Ceará. Viemos até aqui em busca de uma vidente. A mulher que teria o olhar de um raio-x. Diante de uma porta fechada, a cozinheira Cícera, que mora a 30 quilômetros daqui, espera. Até que surge uma figura pequena, toda de branco, com voz de criança. Eu vou pra dentro pra Dona Maria. Eu nem tava. É Dona Maria do Carmo. Cícera veio para uma revisão. Na primeira visita, ela reclamou que sentia dores ao sentar, tinha prisão de ventre e dor na coluna. Maria do Carmo revisa calmamente os remédios que receitou. Fica de 10. E assim guarda mais uma coisinha. O que eu faço, hein? É, mas tá melhorzinha, graças a Deus. Dona Maria segura o punho de Cícera, sente a pulsação. Tem que tomar mais 6 desce. Tu ainda vai sentir muita dor nos ossos. E depois, olha fixamente para o peito e a barriga de Cícera. Você fica olhando e fica imaginando o quê? Imaginando como é que ela tá me vendo por dentro. Só isso, não sei outra coisa. Mas a conversa não acabou. Já veio o circo menstrual? Já. Que coisa boa. Por isso que eu digo, é melhor comer isso. Porque senão não pode atrapalhar aqui, né? Mas não pode parar o remédio agora. Dona Maria sempre diz que não cura, apenas indica o tratamento. Mas o que um médico diria de tudo isso? Convidamos o médico e professor Aloísio Fonseca para analisar a consulta de Dona Cícera. Ele diz que os remédios estão certos, mas apenas um tem poder de cura. Os outros apenas aliviam os sintomas. A Dona Maria, ela está bastante atualizada pelas receitas que eu vi, ela não está defasada no tempo não. Ela tem algum acesso a alguma literatura ou de alguma forma ela sabe de remédios novos. Maria Raio-X. Uma frágil velhinha e muitos mistérios que a envolvem desde que começou a atender os pobres de Juazeiro do Norte. Ela conta que tudo começou nos anos 60. Muito doente, foi desenganada pelos médicos. À beira da morte, ela teve uma visão. Uma imagem divina teria aparecido na frente dela. Ele me levantou assim com a mão. Assim que eu fui, disse, e como é o seu nome? Ele disse, é Manuel Messia. Ele disse, é Manuel Messia, o Jesus, Filho de Deus. E ele mandou a senhora? Mandou atender os irmãos. E a partir daí?
Ah, Maria, foi uma multidão tão grande. Maria diz que, no começo, via o que não queria. Até mesmo a data da morte das pessoas. Quantos sustos! Um dia, uma amiga veio pedir ajuda para o irmão doente. Ela disse assim, meu irmão está doente. Eu disse, eu já sei. Eu vinha da matriz e ele vinha descendo, e contava a missa. Aí fiquei olhando assim para trás. Falaram, meu Deus, Zezinho vai morrer. Não tem mais pulmão, não tem mais duodeno, não tem mais fígado. Como é que ele está andando? Aí quando foi com 3 dias, botaram ele no hospital. Mesmo aflita com seu estranho poder, Dona Maria do Carmo atendia quem buscava ajuda. E quem fala para a senhora essas coisas todas? Com quem a senhora conversa? Acho que é Deus. Aqui, acreditar no impossível faz parte da vida. Nesta terra de devotos, quem contestaria um poder tão surpreendente? Pequenas chamas guardam grandes pedidos, graças alcançadas. Um gesto singelo simboliza tamanha devoção que faz esse povo respeitar e até mesmo acreditar em mistérios. Na terra de Padre Cícero hoje, ninguém ousa levantar a voz contra as crenças populares, nem mesmo contra a pequena senhora que diz conversar com Deus. Mas quem imaginaria? Até o Frei Barbosa, pároco da igreja de São Francisco das Chagas, não duvida do olhar de raio-x. O senhor já foi lá? Já. É? O senhor estava doente? O que foi? Não, eu tenho um problema de cálculo renal, né? E dessa forma ela me ajudou. Ela não sabia que eu tinha. Bem, eu sabia que tinha, ela não sabia, ela disse. E me deu um remédio e graças a Deus eu expulsei as pedras. Quando o senhor olha para Dona Maria, o que o senhor enxerga? É uma pessoa sensitiva. A pessoa sensitiva é aquela que tem, além do normal. Eu sempre gosto de comparar aqueles estudantes que têm um QI muito alto. Olá, senhora, tudo bem? Quantas gerações de cearenses já se trataram com essa vidente de 76 anos? Eu vi tudo, nega. Tô bem, graças a Deus. Tudo bem, graças a Deus. Vamos entrar? Vamos entrar. Avó, filhos, netos e bisnetos, todos pacientes. Aquele teu primo foi lá ontem. Seu José Henrique está aliviado com o tratamento que vem recebendo. O que o senhor tinha? Rapaz, era Eu fico muito figo inchado, inchado, a vesícula. Ela passou de remédio e foi bom. Mas assim, o que os outros médicos falavam? Eu não fui a muito médico. O problema dele era vesícula. Eu disse, não pode operar. Ela está muito grande. O que foi? Ela falou que a vesícula estava muito grande. Ela falou que a vesícula estava muito grande e muito para trás e que isso contraindicaria a cirurgia. Isso, tecnicamente... Não acontece? Não existe isso. Mas e os especialistas de Juazeiro? O que dizem de Dona Maria Raio-X? O dentista Geraldo é um homem da ciência. Há 35 anos, Maria bateu no consultório dele pela primeira vez. Quando a enfermeira chega e diz, olha, tem uma cliente aí fora que desde que veio extrair uns dentes e que foi a mandado de Pai do Céu. Doutor Geraldo achou graça, mas resolveu atendê-la. Viu que o caso era grave e precisaria mesmo retirar um dente. Digo, olha, eu vou fazer aqui, uma extraçãozinha, vai demorar um pouco, mas não vai doer nada. Isso não pode fazer. Pai do Céu disse que não doía nada, que não ia doer nada. O senhor não acreditou? Não, puxa, como é que ia acreditar num negócio desse? Nesses 35 anos, Dr. Geraldo procurou provas para explicar ou desmascarar os tais poderes sobrenaturais da mulher raio-x. Chegou a formar uma junta médica, mas não conseguiu encontrar uma explicação racional. Mas o senhor desconfiou durante muito tempo. Em que momento que o senhor falou, chega, eu tenho que acreditar? Pronto. Porque eu não tinha mais para quem apelar, a não ser para a divindade. Logo que Dona Maria começou a receitar, foi feita uma investigação policial contra ela, mas o caso não foi levado adiante.
O Conselho Regional de Medicina não tem notícia de queixas contra a mulher raio-x. O patologista Gleidson Lima da Silva tem uma explicação para tanta fé nos poderes da vidente. Menos de 3, 4% tem acesso aos planos de saúde. Então, esse povo que está à margem do sistema na saúde vai procurar qual assistência à saúde. O Dr. Gleidson reprova qualquer prática médica ilegal, mas não condena quem recorre a Dona Maria. As pessoas que buscam isso, elas não buscam com a racionalidade, elas buscam com o coração, com a fé. E aí? Eu não teria resposta para isso. Eu não posso fazer uma crítica mordaz. Quem sou eu? Eu não sou o dono da verdade. Para dizer que o conforto espiritual que alguém possa fornecer a alguém não vem ajudar no seu problema de saúde. O dono dela vem de Deus. E quando ela fala? E quando ela fala, pode cuidar. Pode cuidar. Existe vida após a morte? Como enfrentar a perda de alguém muito querido? Daqui a pouco. Serginho Groisman traz altas novidades, grandes emoções e muitos agitos. A plateia vai discutir os temas mais polêmicos e curtir as dicas da sexóloga Laura Miller. Tem ainda altos papos com Bruno Mazeu e Maia Gabeira. E muita música com a galera do Sepultura. A diversão está garantida no Altas Horas. Quando centenas de pioneiras famílias japonesas chegaram ao Brasil, o telefone ainda era uma raridade. E para matar a saudade, a única forma de comunicação era através de cartas. Quando chegamos aqui, as nossas ligações para o Brasil custavam centenas de ienes por minuto. Hoje, nós temos centenas de motivos para falar. Parabéns pelo centenário Japoneses do Brasil e Brasileiros do Japão. 0055 GoGo Card by KDDI. Pegue uma carona com esse taxista boa praça, que tem sempre divertidas histórias para contar. Vem comigo no meu táxi. Você vai curtir muitas aventuras em Faça Sua História. Casal e um amor sem fim. Guilherme e Cristiana. União feliz, com alegrias e problemas como todas as outras. Eu acho que essa é uma qualidade do Gui e essa é uma qualidade minha, de olhar para o lado e saber dar valor para aquela pessoa que está do seu lado, né? Saber viver aquilo naquele dia, sem esperar que alguma coisa aconteça para dar valor. Alguma coisa iria mesmo acontecer. Mas antes, na barriga dela, começou a bater um coraçãozinho. Coisa mais gostosa. Guilherme nunca foi tão feliz como durante a gravidez. Ah, ela mexeu o pezinho. Olha lá o pezinho mexendo. Te ajuda. Companheiro de todos os exames, cursos, sensações, ficou grávido também. Realmente o Francisco, acho que foi um grande presente para ele, mesmo ele não tendo conhecido. Quando Francisco veio ao mundo, há 1 ano, Guilherme já tinha partido havia 2 meses. Teve morte súbita. Aos 38 anos, o coração dele parou de bater numa manhã de verão. Por quê? Por que eu? Por quê? O que você tem contra mim? Sabe, assim, de olhar para cima e falar isso, né? De muitas vezes me sentir revoltada. A gente passa por momentos assim. É difícil mesmo. Nós fomos acostumados a pensar que a morte é companheira da velhice. Vivemos como se essa hora não existisse. E quando alguém querido morre, muitos passam pela primeira vez por uma experiência espiritual. Essa é apenas uma das descobertas. Quando conseguimos atravessar o luto, manter a vontade de viver apesar de tanta dor,
é uma questão de sobrevivência. Mas o caminho é lento. Perder alguém é como perder parte do próprio corpo. A sensação é de que sempre está faltando algo na vida. O professor e psicanalista Roosevelt Cassorla diz que é preciso vencer várias etapas até que o sofrimento se transforme em lembrança. Com o tempo, e somente o tempo, permite que a nossa mente se rearranje. É como se nós precisássemos de um tempo para voltar a cair na real. Cair na real significa o seguinte: bem, a morte existe, as perdas existem, eu tenho que continuar vivendo a despeito das perdas. Você está buscando um culpado. Todos aqui vieram em busca de ajuda para superar a dor de uma perda. Esta jornada em Belo Horizonte é organizada por uma paróquia da Igreja Católica. O médico Evaldo Alves Assunção, 70 anos, é um especialista em tanatologia. O interessante é que a ciência que estuda a morte se dedica o tempo todo à valorização da vida. O sofrimento, ele é como uma doença qualquer. Ele tem tratamento e pode e deve ser tratado. Evaldo, que também é cirurgião plástico, passou a cuidar de feridas cada vez mais profundas. 30 anos pesquisando os efeitos da morte naqueles que ficaram. Ele é católico e não tem dúvida de que exista vida depois da morte. Para as pessoas que têm uma vivência de espiritualidade, as perdas, seja a perda do outro, seja a perda da sua própria vida, é muito mais fácil de se lidar do que para aquela pessoa que não tem essa vivência de espiritualidade. Esta família se agarrou à fé para enfrentar o desespero. O filho deles, de 33 anos, morreu num acidente há 4 meses. Ele era uma pessoa muito boa. Mas a senhora acha que morreu, acabou? Não, eu acho que não. O que a senhora acha? Eu acho que tem uma missão para ele cumprir onde que ele estiver. Eu estou sentindo, e hoje mais ainda, que a força vai vir aqui de dentro. Acho que não são os outros que vão fazer eu superar. Eu mesmo é que preciso superar essa dor que a gente está sentindo agora, tão intensa. Com a força da minha família e a força de Deus, essa ferida vai criar uma casca. E ela não vai doer mais. Eu vou lembrar dessa ferida, mas ela não vai me doer mais. Eu quero lembrar do meu irmão com alegria, não mais com tristeza, como eu estou lembrando agora. Então o ar é o nosso fluxo vital. Então perceba a vida entrando e saindo em você. Aqui, eles aprendem algo fundamental. Nos primeiros meses após a perda, o especialista aconselha: faça o que o coração mandar e não deixe de expressar a dor. Se eu tiver que gritar, eu grito. Se eu tiver que chorar, eu choro. Se eu tiver que sapatear, eu sapateio. Agora, eu tenho uma frase que eu falo: emoção sem expressão vira depressão. E depressão mata. Cadê o papai? Cadê? Francisco tinha alguns meses quando Cristiana decidiu escrever sobre sua vida para alguns amigos do trabalho. E quando eu comecei a escrever o texto, eu falei: gente, esse texto é para o Francisco, é para falar do Gui para o Francisco. E quando eu entendi isso, aí que eu comecei a fazer o blog. E aí foi a grande virada no luto, assim, foi o começo de uma resolução maior. Transformar em palavras aquilo que o coração sentia. Aproveitar a intensidade dos sentimentos para imortalizar emoções. Escrevendo, Cristiana colocou em ordem a confusão emocional. A cada linha, alivia a alma e mantém viva a sua história de amor. Quando eu quis engravidar, eu engravidei e perdi. A gravidez que me trouxe o Francisco foi uma gravidez não planejada, mas uma gravidez muito bem-vinda, né? Então, a gente não faz as coisas na vida na hora que a gente quer. A gente não controla a vida. Esse, para mim, é o aprendizado.
Eu me sinto muito privilegiada de ter tido uma história de amor com o Gui, que foi maravilhosa, que me modificou como pessoa profundamente. A tranquilidade de hoje veio depois de muitas provações. Pessoas queridas que se foram cedo demais. O pai, a mãe. Ainda assim, Cristiana encontra forças para continuar encarando a vida sem medo. Não vim ao mundo para perder, não. Eu acho que eu aprendi com tudo isso a olhar para a vida e falar, gente, então o que ela tem para me dar? Ao invés de olhar para a falta, vamos olhar para a presença? Foi assim que Cristiana enxergou no sogro e na sogra o carinho para seguir adiante. E eles descobriram que esse cisco de gente é a vida que se renova. É um presente, né? Um presente. Eu perdi uma dádiva e ganhei um presente, uma filha que sabe fazer limonada de um limão e que alegra a gente todo fim de semana. É o pedacinho do Guilherme com a senhora. É escrito. Parece com ele? É escrito, Guilherme. O jeito, a cara, o humor. É incrível. Então, só sinto pena dele não ter visto. A alegria inocente do neto faz o luto da avó doer menos a cada dia. Dona Déia se apoia também na fé. E nunca antes suas poesias tiveram tanta força. Pastor da Igreja Batista, o consolo de seu Ivênio é acreditar no reencontro com o filho, onde ele estiver. Não tem dúvida que sentimos dor, sentimos a separação, a falta. Né? Mas o que traz grande consolação é saber que o Guilherme não deixou de ser. Que a vida a morte não é uma cessação, como alguns creem, que termina tudo no pó. Não, para nós a morte é uma promoção. Promoção que para os cristãos levou Guilherme a um lugar de paz e fraternidade. E hoje nós somos pessoas melhores, porque a dor deixa as pessoas mais fraternas, mais humildes. Elas têm empatia com o que o próximo está sentindo. Então, eu não sou a mesma de ontem. Eu não posso pôr meu filho no colo do pai dele. Eu acho injusto, por um lado. Mas eu não quero ficar olhando para essa injustiça. Eu quero olhar e falar, gente, como ele é lindo, como ele é inteligente, como ele está feliz. A mais intrigante das experiências. O que contam as pessoas que acreditam ter atravessado o túnel entre a vida e a morte. Daqui a pouco. IBC no ar. O programa dessa semana tá muito legal. Não perca essa semana o IPC no ar, por quê? Porque tem Bicão em BH, uai. É, logo ali, ó. Olha aí. Tem também tendências de cortes de cabelo, etc, etc, Olha etc. Aí. Eu estou várias vezes fashion, né? Não sigam essa tendência. E também tem MUBI. 100 anos de arte Nikkei. Tudo isso e muito mais aqui no IPC no ar. IBC no ar. Imagine você falando pelo celular com seus amigos, com sua paixão e com sua família a qualquer hora do dia, sem limite de horário e de graça. Com o plano Liga Livre da Infonix, você pode. Ligue para todos os celulares SoftBank do Japão 24 horas a 0 iene, com assinatura super em conta. E mais, tarifas pela metade no horário perfeito de ligar para o Brasil. Liga Livre, exclusividade Infonix, o alô do Brasil. A nicotina do cigarro e o café em excesso estimulam a produção de adrenalina que acelera o coração. A tensão e o estresse aumentam a pressão. E isso pode levar você a um ataque cardíaco. Aqui do peito, eu tô... É menino. Nasceu! É menino! É menino, nasceu! Guarde seu coração para as melhores emoções. Nasceu, doutor, é menino! Olha só, é menino, doutor, a cara do pai! Coisa... Saúde, a gente vê por aqui.
tem novos Casos e Acasos. 3 histórias divertidas, provocantes, irresistíveis. O que é que você me diz? Você vai curtir muitos Casos e Acasos. Uma viagem inesquecível. Eu sinto que como se fosse um sonho. Havia um enorme túnel, esse túnel de um prateado muito forte, e ouvia-se uma nota suspensa, como se fosse um coral, e eu me sentia levitar em direção a esse túnel. José Luiz, 65 anos, dedica a vida a ensinar. Diretor de teatro e professor na Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Numa madrugada de outono, ele despertou com muita dor no estômago. Foi parar no pronto-socorro com uma forte hemorragia provocada por uma úlcera. Teve parada cardíaca. Por pouco, não perdeu a vida. Foi nesse momento que a dor parou. E José Luiz experimentou a sensação de flutuar num caminho iluminado e sem sofrimentos. Difícil foi voltar ao mundo real. Você tem uma sensação de paz absoluta e, de repente, uma sensação muito dolorosa. Mas como assim, de voltar muito rápido? Como é que foi isso? É porque, de repente, é como se fosse um susto, não é? Aquilo você volta aquilo numa rapidez imensa, que parece que alguma coisa te puxa. Pro corpo? Sim, eu não sabia se eu tinha corpo naquele momento. Naquele momento eu era luz, eu era som e uma coisa que deslizava. Não existia sensação de matéria. Da viagem, José Luiz trouxe um jeito novo de encarar o fim. A morte não te assusta? De jeito algum. Perdeu o medo? Ele desapareceu de vez. Tão misteriosa e até assustadora. Tem gente que evita falar no assunto, mas aqueles que já viveram uma experiência de quase morte, quando recuperam a consciência, voltam falando sobre lugares bonitos, cheios de luz e tranquilidade. E os relatos são os mesmos em diversas pesquisas feitas em vários países. E a surpresa, assim como José Luiz, a maior parte das pessoas que tiveram essa vivência perde mesmo o medo da morte. Seria então possível usar essas experiências para levar paz e serenidade a quem sofre quando a vida está chegando ao fim? Esta psicóloga acredita que sim. Ana Catarina transformou o assunto numa tese de doutorado na Unicamp. Com voz suave e tranquilizadora, ela acalma o paciente. Esse azul vai te acalmando. Desenvolveu uma técnica totalmente baseada em relatos de experiências de quase morte. Tem imagens de bosque, de lagos, de praia, cachoeira, jardins. O trabalho de relaxamento usa as imagens mais lembradas por quem escapou por pouco da morte. No leito do hospital, Ana Catarina convida o paciente para uma viagem. O seu corpo está passando por um processo de sofrimento, mas o seu espírito, ele é livre. E através da imaginação, você pode voar para lugares maravilhosos. E eu vou tentar te ajudar a imaginar esse mundo espiritual. O trabalho foi publicado na Revista de Psiquiatria da USP, numa edição totalmente dedicada ao estudo científico da espiritualidade. É como se o paciente experimentasse algo semelhante a uma quase morte, com resultados espetaculares. Eles conseguem se livrar da angústia e do medo. Nesse sentido, ajuda muito e muitas vezes dissolve as culpas que esses pacientes sentem diante de Deus e de um julgamento divino, talvez, né, frente ao que eles fizeram na Terra. Um jeito diferente de encarar o momento mais doloroso, o da despedida. Há realmente uma preocupação
né, de todos os profissionais da área da saúde que trabalham nessa área, que nós chamamos de cuidados paliativos. Vamos cuidar do paciente quando não é possível mais curar, para que realmente a morte se torne o mais natural possível, o menos artificial possível. O que é morrer bem? É morrer cercada de amor, de carinho, podendo realizar seus desejos, podendo conversar com as pessoas sobre a sua vida, podendo pensar, podendo refletir, podendo chorar, podendo rir. Isso que é a morte digna. O olhar de uma criança revela o desconhecido e a vida que recomeça. Veja a seguir. Todo domingo, Renato Aragão vem com a corda toda para se meter nas maiores confusões com a turma do Didi. Vamos aos trabalhos. Essa galera não dá moleza pro mau humor. E quando o negócio é fazer graça, eles aprontam tudo que tem direito. Todo domingo, você vai se divertir com as trapalhadas da turma do Didi. A TS trabalha para oferecer toda a infraestrutura necessária para o bem-estar de você e sua família. Além de recrutamento contínuo de empregos, a empresa possui também uma fábrica própria, com o certificado ISO 9001, apartamentos mobiliados, transporte, instituto educacional e também um centro poliesportivo. TS, a serviço da nossa comunidade. Carga pesada. Pedro se envolveu com uma tremenda gata. O Gonçalo é teu parente? Marido. Gonçalo é meu marido. Não brinca, o Gonçalo é meu amigo. Agora, ele está na maior roubada. É o Gonçalo. Ele tá com a Gilda. Que Gilda? A arma dele. Pegue uma carona nas aventuras de Carga Pesada. Traços, cores, desenhos infantis e infinitas revelações. Mais sensíveis e abertas, as crianças já seriam capazes de imaginar a morte? A psicóloga Elisa Perina usou durante anos os desenhos para compreender melhor as crianças internadas no Hospital Boldrini, centro de referência no tratamento de câncer infantil em Campinas, e descobriu histórias surpreendentes. Eu tive um paciente que disse: Elisa, tem médicos aqui no quarto de branco, mas não são os médicos do Boldrini, não é a minha médica, são outros médicos que estão vindo aqui para me ver e logo eu vou. Para ela, cada criança se expressa com base na crença da família e usa muito o desenho para mostrar o que sente. Convivendo com a doença, elas parecem ter um dom ainda mais especial. E uma das coisas que muito cedo as crianças entram em contato, né, é de que há vida e de que há morte, ou que é um reino da saúde e um reino da doença. Quem sabe o mundo em que vivemos e um outro mundo espiritual. Tão cedo, os pequenos teriam de virar super-heróis de verdade. Este seria, né, ele, frágil, correndo risco de ameaça, que precisa se fortalecer cada vez mais, né, se tornar super poderoso, né, com um olhar fuzilante que possa destruir esse monstro com os braços. Eles ainda estão na infância ou acabaram de entrar na adolescência, mas já viveram, sentiram, enfrentaram medos e desafios que muitos adultos passam a vida sem conhecer. E a maioria desses pequenos guerreiros vence a luta contra a doença. E ao ver a morte ali, tão perto, eles e suas famílias passam a enxergar a vida de um jeito diferente. Diferente também é o destino, graças à ciência. Hoje, a maioria das crianças com câncer se cura, 70%. A médica oncologista Maria José Mastelaro tem mais de 20 anos de profissão. E a cada caso,
aprende mais sobre a vida com seus pequenos pacientes. Esses pacientes que sobreviveram ao tratamento, que estão bem, e eles se sentem mais fortalecidos, eles se sentem mais bonitos, a expectativa de vida é melhor e eles acham que eles podem vencer tudo. Pelo menos os adolescentes, eles, na onipotência deles, eles acham que são capazes de tudo, porque se eles conseguiram vencer um câncer, vencer a morte, eles são capazes de vencer qualquer coisa. Anne Nicole é uma grande vencedora, ao lado da mãe. Quando derrotou a leucemia em 2003, elas ouviram dos médicos que a doença poderia voltar num período de 5 anos. E só então ela estaria curada. No dia 3 passado agora, de março, fez 5 anos, então ela tá curada. E como é que você se sentiu? Ai, como se tivesse ganhado na loto. Pra mim, acho que foi o melhor momento desde que ela nasceu, foi esse. Foram anos de dificuldades, imaginando a morte, mas sonhando com a vida. Acesse nosso site g1.com.br/Globo Repórter. Um ótimo fim de semana para você e até a próxima sexta. Mas o senhor então é um vidente que não quer ver? Eu não quero ver. Com quem a senhora conversa? Acho que é Deus. A morte não te assusta? De jeito algum. A gente não controla a vida. Esse, para mim, é um aprendizado.